Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Iftar Com. Em primeiro lugar, louvar Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que concedeu a nós, seres humanos, principalmente pela vida, pela força, pela saúde e todas as outras bênçãos que concede ao ser humano dia após dia. De seguida, mandar bênçãos e saudações para o querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este homem que teve a missão de fazer chegar o Islã até nós, e esta religião chegou. Por isso mesmo que nós iniciamos este programa com a saudação do Islã. Por isso mesmo que nós hoje estamos a fazer este programa Iftar Com, que é, digamos que em parte daquilo que é a representação de uma das recomendações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falo aqui do jejum. Se hoje falamos do iftar, é porque conseguimos fazer jejum. E se fizemos jejum, é porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez chegar esta recomendação até o seu ummah. E nós, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, temos de cumprir. Somos obrigados a cumprir este jejum. E hoje fazemos mais um programa Iftar Com, referente à noite número 22 de Ramadã, referente ao ano 1446 para o calendário de Hijra e 2025 para o calendário gregoriano. Eu sou Iqbal Seda e vamos juntos cruzar vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias. E hoje sobre o Salah, lições que nós podemos tirar dentro do mês de Ramadã. Hoje dedicamos atenção especialmente para o Salah. Este será o tema de hoje e para melhor discutirmos este assunto, receberemos no nosso estúdio o Sheikh Sani Afonso, diretamente da cidade de Nampula, e é neste lugar, nesta cidade, que nós transmitimos o programa Iftar Com de hoje. Aliás, as nossas últimas edições, e se Allah subhanahu wa ta'ala permitir, as próximas também serão transmitidas a partir da cidade de Nampula. E para realizar este programa, contamos com uma vasta equipa. Primeiramente, agradecer aqui aos nossos parceiros que diariamente não têm medido esforços para fazer chegar esta informação para fazer chegar este programa até os nossos estimados telespectadores. Em primeiro lugar, aqui temos o Salão de Eventos Eldorado, que cria condições logísticas para a materialização deste programa a partir da cidade de Nampula. O nosso agradecimento particular vai à senhora Emna Daoud Moussa, proprietária do Salão de Eventos Eldorado, lugar este onde todos são chamados a realizar os seus eventos. Está a aproximar o Eid al-Fitr,
você, junto da sua família, podem aproximar ao Salão Eldorado para aproveitar este espaço para celebrar o vosso Eid, o vosso Nikah e muitos outros eventos. Também o nosso agradecimento vai às pessoas anônimas que apoiam também aqui ao programa Iftar.com, mas preferem que o seu nome não seja mencionado, que Allah recompense a todos vocês da melhor maneira. Transmitimos a partir do Facebook e YouTube, nas páginas Al-Furqan Moçambique e Nur Televisão. Podem partilhar, partilhem desde já esta live para que tenha mais pessoas a acompanharem. Deixem ficar os vossos comentários. Queremos saber como é que vocês estão a passar o vosso mês de Ramadã e entramos para a contagem regressiva. O que aprenderam neste mês? O que esperam alcançar nos dias que restam? Temos ainda 8 dias ou 7 dias e muito podemos fazer de forma a alcançarmos o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Afinal de contas, este é o propósito deste mês. Sem mais delongas, vou convidar aqui ao Sheikh Sani Afonso para juntar-se à nossa conversa. A minha produção já vai cuidar dele para que possamos ter uma interação muito, mas muito bem interessante. E hoje falamos sobre o Salah, é o tema proposto para hoje. Afinal de contas, depois de nós pronunciarmos o Shahada, depois de nós depositarmos toda a nossa fé em Allah subhanahu wa ta'ala, o que vem a seguir é o Salah. E uma das primeiras coisas pelas quais seremos questionados é o Salah. Que importância tem este Salah? Que papel este Salah tem nas nossas vidas? Que posição este Salah tem na vida do muçulmano? Estes e outros pontos poderemos discutir no programa de hoje e queremos ter a participação dos nossos estimados telespectadores a partir das nossas plataformas. E até porque nos dias de hoje, com a correria do dia a dia, as nossas ocupações, parece que deixamos para trás o Salah, não damos tanta importância ao Salah e é preciso entender que penalizações isto poderemos ter, que penalizações poderemos ter devido a esta dinâmica que nós vamos tendo. A dinâmica é esta que não foi em momento algum a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E já recebemos aqui o nosso convidado, Sheikh Sani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E como aqui os nampulenses dizem, Ehale Salama. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama, alhamdulillah. Como é que está, Sheikh Sani? Alhamdulillah, está tudo bom, graças a Allah. Não sei também, Iqbal, como está. E bem-vindo à cidade de Nampula. Bom, nós é que agradecemos, Sheikh Sani. A sua câmera é a primeira aqui do lado direito, do meu lado direito. Aquela é a tua câmera e os nossos telespectadores poderão ouvir o que vamos discutir aqui naturalmente, que é a questão do Salah, a partir mesmo daquele ponto. Bom, Sheikh Sani, porque o tempo é muito restrito, falar sobre o Salah, nós podemos ficar dias e dias a falar sobre o Salah e não esgotarmos os assuntos. Primeiramente, nós precisamos saber que posição este Salah representa na vida do muçulmano. Afinal de contas, depois da crença em Allah subhanahu wa ta'ala, vem o Salah. Um dos pilares da religião islâmica é mesmo a questão do Salah. Que posição o Salah tem na vida do muçulmano? Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Primeiro é de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade que otorgou para cada um de nós. Em seguida também pedir a este Allah que derrame sua bênção para o nosso querido amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também desejar um Ramadã Mubarak aos nossos internautas e pedir a Allah que aceite o nosso jejum e perdoe as nossas falhas. Respondendo à questão que me é colocada com relação ao posicionamento do Salat,
Não há dúvidas de que o salat é o elo de ligação entre o servo e o seu Criador. O salat é a coisa que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para cada um de nós e que é o meio principal para a validação das nossas ações, porque este salat, ele carrega consigo uma posição muito elevada diante de Allah. Por isso, estaria eu a dizer de que, para além de ser dua, o salat também é um meio do servo aproximar-se do seu Criador. Bom, e há passagens também que dizem que o salat é o que distingue um muçulmano de um não muçulmano, um crente de um não crente. Pode dar-nos mais explicações em torno desta distinção, o porquê do salat ser o que diferencia o crente e do não crente? Na verdade, todos os povos antepassados, ou seja, também todos os profetas antepassados, eles praticaram o salat. Não é uma prática nova para esta sociedade. E esta, tendo uma posição muito elevada diante de Allah, Allah ilustra para cada um de nós a partir dos demais decretos que ele deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primeiro, se nós formos a ver a prática do zakat, a caridade, que é feita anualmente em 2% e meio daquilo que nós conseguimos alcançar. Esta ordem, ela desceu com Jibril alaihi salam, e Jibril fez chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim também como jejum e as demais ordens. Mas quando chegou a altura do decreto do salat, o cenário foi diferente. Para Allah ilustrar a grandeza e a posição do salat, Allah ordenou Jibril alaihi salam para descer até aqui na face da terra, e ele levou o profeta, e o profeta foi levado até os seus, e lá ele foi dado o salat, para lá mostrar a grandeza deste salat. Agora, quanto à separação no seio da sociedade, no seio das pessoas, com relação ao posicionamento de cada um, não há dúvidas de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilustrou para cada um de nós, dizendo: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Que a diferença norteativa entre nós e aqueles que não são dotados do Islã é a prática do salat. Quem deixá-lo, quem abandoná-lo, então é considerado como um kafir. E é importante que esta sociedade saiba que o kafir referido não é uma figura de estilo, é um kafir mesmo que abandonou os princípios do Islã. Então é muito importante que esta sociedade venha preservar a prática do salat. Os nossos telespectadores são chamados aqui a participar no nosso programa a partir dos comentários. Deixem ficar as vossas dúvidas, deixem ficar os vossos comentários em torno do tema que está aqui em destaque, mas também aproveitem este espaço para cumprimentar amigos e familiares. Bom, Sheikh, quem não faz o salat é aqui onde encontramos a distinção entre o crente e o não crente. Mas eu falava aqui de deixar o salat. Como assim deixar o salat? Porque há aquele que diz: eu pelo menos faço o salat. Vou à mesquita, faço o salat, vou fazer zuhr, por exemplo, e fico todo dia, não faço. Faço o Isha, faço Maghrib, qualquer que seja o salat. Será que este deixar de ser crente é imediato? Quantos salats a pessoa deve fazer para ser considerada crente? Mais detalhes em torno desta separação. وقد اختلف العلماء. Os ulamás, eles divergiram neste posicionamento. Farrajih, a opinião mais correta é de que quem deixá-lo por ignorância, ou deixá-lo muta'ammidan, propositamente, ou deixá-lo por desleixo, então naquele momento ele fica assim kafir. Agora, há quem perde o salat tendo intenção de fazê-lo, mas por um e outro motivo que não lhe levou a fazer o salat na sua hora em que Allah prescreveu, então ele acabou perdendo de fazê-lo, ou em algum momento esqueceu-se de fazê-lo. Este não lhe é considerado como um kafir, mas ele carrega consigo também
um grande pecado. Pecado porque ele desleixou-se com uma das ordens da parte de Allah. Então é importante que nós saibamos dividir essas duas particularidades. Man tarakaha muta'ammidan, quem deixá-lo o salat propositamente, ou por cansaço ou desleixo, não há dúvidas de que ele fica kafir. Não é necessariamente que ele deixe 3, 4, 5 salats. Se ele deixar um propositamente ou por desleixar-se, então ele é dado a este nome de kafir. E nós temos de saber de que se este indivíduo morre nestas condições, não há dúvidas de que o hukmu, a regra que ele leva, é de um mushrik, de um idólatra. Assim, os sahabas radiallahu anhum ilustraram para cada um de nós, segundo os ditos de Abdullah ibn Shaqiq, at-tabi'u al-mashhur. Ele diz: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. Os companheiros do profeta, todos eles na sua totalidade, não há nenhuma ação que eles viam em que o servo se fora deixá-la, naquele momento ele ser considerado como kafir do que o salat. Okay. Sheikh, temos a questão do salat como a principal adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo muçulmano é chamado a fazer o salat. Todo aquele que pronuncia o kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah deve, a partir daquele momento, começar a cumprir com os 5 salats diários. Como é que os povos anteriores dedicavam-se na adoração a Allah, faziam salat, tinham essa obrigação também desses 5 salats? Como é que isto acontecia? Como é que eles aproximavam-se a Allah, uma vez que o salat é a principal forma de comunicação com o nosso Senhor? Quando fala-se do salat lughatan, quando fala-se do salat linguisticamente, bima'ana dua, quer dizer dua, pedido, invocação. E quando entrarmos também na istilahan, na etimologia islâmica, encontrarmos que é efetuar as 5 orações diárias em seus tempos em que Allah as prescreveu. Então, é imperioso que esta sociedade saiba de que o salat não é algo novo para esta sociedade, mas sim uma prática que os povos antepassados também fizeram. E temos evidências. Ismail alayhi salam, Daúd alayhi salam, a respeito deles, Allah diz: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. Eles ordenavam suas famílias na prática do salat, da oração. Isa alayhi salam, como nós chamamos Jesus de Nazaré, quando ele, a sua mãe, o carregou para a sociedade, porque ele não teve pai. Bima'ana, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, o criou de uma forma diferente. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. É a palavra de Allah que foi dada a Maryam e ela teve o seu bebê. Então, quando ela o levou até a sociedade, fata'ajjaba, a sociedade ficou espantada e disseram: Ya ukhta Harun, bima'ana ya man shabahta Haruna fil ibada. Colhe tu que se assemelhaste com o Harun nas adorações. O Harun referido não é o irmão de Musa, Harun na altura. Então, eles disseram que nós nunca vimos algo na tua família semelhante a esta, algo imoral. E ela, Allah tinha dito para ela não discursar, não falar, só simplesmente apontar no seu bebê que ele iria falar. Fa'asharat ilayh. Ela apontou no seu bebê recém-nascido e ele tirou as primeiras palavras dizendo: faqala inni abdullah, de que eu sou servo de Allah. Não disse ana thalithu thalatha, eu sou em nome do Pai e do Espírito Santo, não. Não disse ana rabbukum, eu sou vosso Deus, não. Não disse ana ibnullah, eu sou filho de Deus, não. Ele disse inni abdullah, faqala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Até lá no versículo onde Allah diz: wa awsani bis salati wa zakah ma dumtu hayya. Allah ordenou-me
a praticar a caridade, o salat, enquanto eu ter vida. بمعنى ما دمت حيا أنت يا ابن آدم فعليك بالصلاة. Enquanto você, ser humano, ter a circulação do sangue no seu organismo, isto é, você ainda respirar, ter vida, você deve praticar o salat. Bom, e aquele que não praticar o salat, como é que ele fica? Já dissemos aqui que temos a questão da distinção de ser crente ou não, ele deixa de ser crente, mas que outras penalizações esta pessoa sofre? As outras penalizações começam por parte da vida terrena. Okay. Diz Allah: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Quem afastar-se, quem ignorar, quem materializar, colocar no grupo dos acolotos a mensagem de Allah, os princípios de Allah, esta pessoa terá uma vida apertada aqui no dunya. E não há dúvidas de que para o seu dia começar com barakah, é essencial, é primordial que o ser humano faça o Salatul Fajr. Iqbal, se você não fazer o Salatul Fajr, e nos dias em que você fazê-lo, você irá notar uma diferença ao decorrer do seu dia. No dia em que você fez o Fajr, muita coisa queria te acontecer, não irá te acontecer. Por vezes perguntamos, mas como? O profeta diz: quem fazê-lo, o Salatul Fajr, em jama'a, em congregação, na mesquita, fahuwa fi dhimmatillah. Ele está na proteção de Allah. Proteção de Allah de todo feitiço, de toda maldade, do mau olhar, das guerras, das doenças. Você está na proteção de Allah. Agora, é importante que a pessoa também saiba de que das penalizações que você recebe por parte de Allah, é de que a pessoa, para além de ser kafir, quando ele morre no dia da Qiyamah, tem o seu lugar específico dentro do Jahannam, da Jannah. Que Allah afaste todos nós do Jahannam. Ao nosso PCA também. Não é uma... Allah subhanahu wa ta'ala faz uma narrativa, uma explanação em torno dos residentes da casa da eternidade, o Jannah, e os residentes da Jannah do fogo infernal. Quando eles lá estiverem a gozar e os outros também a serem castigados, Allah subhanahu wa ta'ala dará um favor, uma oportunidade para aqueles que estão no Jannah poderem ver aqueles que estão na Jannah a sofrerem. E eles perguntarão aos que estarão na Jannah: Ma salakakum fi saqar? O que vos fez entrar nesse lugar chamado Saqar? Para ba'du al-ulama ala anna Saqar, alguns ulamás dizem que o lugar Saqar é o pior lugar dentro do Jahannam, em que o próprio Jahannam tem medo daquele lugar. E estes que estarão lá dentro do Jahannam, primeira coisa que eles dirão: Qalu lam nakum min al-musallin. Não éramos dentre os praticantes da oração, do salat. Então, esta é uma das penalizações para quem não faz o salat. E o seu lugar é lugar de Abu Jahl, Firaun, em Magua chama-se Iguaturo. Tipo como Mahásulas, né? Aqueles mais. Então, não é bom o não fazer o salat. Sheikh, há relatos de que o não fazer o salat, como ia dizendo, numa das penalizações, ainda aqui no dunya, é a falta de baraka na vida deste indivíduo. Temos várias pessoas no dia a dia a dizerem que a vida está apertada, não há condições, quando pegam dinheiro desaparece, tipo sal, quando compram seus alimentos também não duram. Será que um dos motivos também desta aflição aqui no dunya, desta correria aqui no dunya, pode estar por trás também deste não fazer constantemente o salat? Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo o hadith que consta no Musnad Imam Ahmad bisanadin sahih, Sheikh al-Albani considerou como hadith autêntico. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: As-salat ra'su islamul mar. O salat é o pilar primordial do ser humano.
وعموده, e é também a sua proteção. Quando você abandona o salat, você não tem proteção de Allah. Por isso, o profeta no outro hadith, ele disse: o salatu nur, que o salat é luz. Luz na sua vida, luz no seu trabalho, luz em suas atividades, luz em sua casa. As mulheres, se você quer estar bem dentro de sua casa, seja preservadora do salat. Aos pais encarregados da educação, querem melhor educar os filhos, colocá-los na retidão. Ensine os vossos filhos a prática do salat. Aos líderes muçulmanos, assim também como governantes, querem que o país seja bom. Incentivem a nação na prática das suas obrigações, que é o salat. Não há dúvidas de que quando o homem pratica o salat, ele tem a proteção, o país, a nação tem a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, e a pessoa consegue sambargar o baraka da parte de Allah em sua vida. Quem deixá-lo, lhe é removido este baraka. Alguns perguntam: o que é baraka? Será que é pegar na mão de um sheikh, dizer baraka, baraka? Ou é beijar alguém na testa, dizer baraka? Ou levar alguma coisa, dizer baraka? Não, não, não. Quando fala-se de baraka, é o que, meus irmãos? É a permanência de um favor na sua vida. O telefone que Iqbal está a usar, se comprou ele 5 mil, 10 mil, se for a usá-lo no intervalo de 20 anos, não há dúvidas que esse telefone é de baraka. Porque nem mesmo nós que usamos estes telefones, vamos a Namigol fazer palestra, arrancam-nos. Quer dizer, não tinha baraka. Sim, tem que reconhecer. Agora, se usa 10, 15 anos, o telefone ainda mantém, não há dúvidas que ele tem baraka da parte de Allah. Ficam aqui os ensinamentos com o Sheikh Sani Afonso em relação ao salat, o lugar que o salat tem na vida do ser humano, e vamos procurar ver o que é que os nossos internautas estão a dizer no nosso Facebook. Aproveitem este momento para colocarem as vossas questões em torno do tema de hoje. Kátia Otaviano diz sallallahu alaihi wasallam. Bint Nur diz mashallah. Márcia de Souza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Márcia de Souza, e que está aqui. E desde já queremos agradecer pela recepção que fez a equipa do Al-Furqan Moçambique na noite de ontem, e alguns colegas iam perguntando: será que hoje que o Sheikh Sani veio aos nossos estúdios vamos ter que acompanhar ele para casa ou não? Mas inshallah depois saberemos dar resposta. Selma Otaviano diz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selma Otaviano. Tomás Adamo Munin também marca a presença, diz Allahumma amin. Selma Otaviano responde também o salam dos outros internautas, que Allah nos mantenha firme no din, inshallah, diz Márcia de Souza. Enzo Delfino diz que está ligado. Faisal deixa o seu salam e faz doar que Allah nos mantenha firme no salat. Amin. Enzo Delfino diz que alguns dizem que quem deixa a prática do salat continua muçulmano, e dizem ainda: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual é a veracidade sobre este assunto? Vamos poder ter a resposta do Sheikh. Enquanto isso, vamos vendo outros comentários. Kátia Otaviano diz, deixa salam aqui para a sua irmã Selma Otaviano, a família inteira aqui a marcar presença no nosso programa, que lá vos recompense da melhor forma. Bakar Delmeri diz assalamu alaikum. Gostaria de saber se é verdade, quando alguém falece com jejum pendente, um parente próximo poderá ou deverá jejuar para este falecido, de modo a completar o jejum dele dos dias que lhe faltam, ou alimentar um necessitado. Igualmente, gostaria de saber, o dua do Laylatul Qadr deve ser feito com as mãos levantadas ao céu? Ou só no íntimo é suficiente? E se é feito apenas nas noites ímpares e de dia, não? Que Allah preserve o Sheikh Sani Afonso e lhe dê mais conhecimento. Amém.
Tomás Adamo diz que está ligado de Maputo, concretamente no distrito de Boane. We love Quran, mashallah. E outros comentários que vão chegando aqui no nosso Facebook. Deixem ficar também as vossas questões. Vamos, na medida do possível, trazer esclarecimento em torno do que aqui é colocado. Sei que temos esta questão que é apresentada aqui ainda sobre o Solá, onde este irmão diz que alguns shuyukhs, ele não cita aqui as suas referências, dizem que a pessoa que deixa de fazer Solat não deixa de ser crente, e uma coisa não tem nada a ver com outra, contrariamente ao que o Sheikh ia dizendo. Por consideração ao nosso irmão Iqbal, que está a apresentar o programa, vou responder a questão, porque não é questão, é uma afirmação. Okay. Ele não perguntou, ele afirmou, disse, ganha pecado, não é muçulmano. Não é isso? Ele diz que uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu deixo de fazer Salat, não deixo de ser muçulmano porque não tem nada a ver com o Salat, ou esta questão de deixar ou não o Salat não tem nada a ver. Bismillahirrahmanirrahim. A nossa religião é uma religião de princípios, normas e regras. E tudo aquilo que nós praticamos dentro dela, seguimos um padrão de vida, que é o Kitabullah e o Sunnah do Profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, wa ma kana alayhi as-salafu salih, ay as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Não há dúvidas de que os ulamás estão de unanimidade. Quando existe um versículo claro que aborda sobre um assunto, e tem um hadith também autêntico que fala sobre o mesmo assunto, aqwalul ulama, que vem contrariar aqueles ditos do Coran e da Sunna, não há dúvidas de que são deixados os ditos dos ulamás. Por quê? Os ulamás disseram إذا صح الحديث فهو مذهب. Quando o hadith for autêntico, então é o meu posicionamento, isto é a minha opinião. E o profeta já disse, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Quem deixá-lo é kafir. Agora, você vai seguir a palavra do profeta ou vai seguir a aqwalul ulama, que eles disseram de que se o hadith for autêntico, nós seguimos o hadith e deixamos as nossas opiniões. Neste assunto, neste mas'ala, não há dúvidas de que deixar o salat muta'ammidan propositamente, a pessoa é kafir. Não há dúvidas. Ok. E que dicas pode trazer para aquela pessoa que depois de ouvir os benefícios do salat, de ouvir as penalizações que uma pessoa fica sujeita caso não cumpra o salat, para quem quer trazer o salat para a sua vida, que dicas ficam, que orientações, por onde a pessoa deve começar e como deve prosseguir? Primeiro é de louvar e parabenizar a este tipo de indivíduo, porque ele está a buscar o bem para a sua vida. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilustrou para nós de que o salat é nur, é claridade para as nossas vidas. Para este que quer começar a fazê-lo, o salat, primeiro que este seja muçulmano. Aí faça os dois shahada, que é o shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Depois de ele praticá-lo ou pronunciá-lo, então ele deverá fazê-lo o salat. E como ele irá fazê-lo? É importante que saibamos que tudo aquilo que se constrói, tudo aquilo que se faz, tem também a sua decadência, o seu modelo de estrago. O salat não é uma exceção. O salat tem os seus pilares, tem as suas condições e tem suas obrigações. Então é importante que este venha aprender. Aproxime um sheikh, um maulana,
na sua mesquita mais próxima, na madraça mais próxima, e ele procurar aprender as regras do salat, porque se ele deixar assim, nos primeiros dias em que ele está à procura para aprender, Allah, inshallah, irá o perdoar, mas depois de um tempinho que ele for a passar sem aprender, não há dúvidas de que o salat dele é duvidoso, porque ele deve aprender a fazer o salat com exatidão. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam salat como vós vistes a mim a fazê-lo. Quando disse ver a mim, não é movimento, porque outros pensam que salat é movimento. Não. Salat é esse movimento, palavras e aproximação a Allah. Você deve sentir a presença de Allah dentro do salat. Agora, nos movimentos, faça como o profeta fez. Nos ditos, fale como o profeta falou, que é o que? As regras do salat, a partir dos pilares, a partir das obrigatoriedades e as condições que irão validar este salat. Se assim você fazê-lo, não há dúvidas de que você triunfou, você ganhou. Exato. Sheikh, ainda na questão do salat, temos visto em alguns programas, também nas nossas casas, chega a hora do salat, apenas os homens vão à mesquita, vão fazer o salat na mesquita, também porque há esta abertura de as mulheres fazerem em casa. Mas há casos em que as mulheres, ao ficarem, não fazem o salat. Parece que assume-se que a responsabilidade do salat está apenas nos homens. Como é que olha para este tipo de situação e o que é que precisa ser feito? Porque no início da sua explicação disse muito bem que o salat é para o muçulmano. O muçulmano no sentido geral, homem e mulher. Mas na maior parte das vezes as nossas irmãs adiam o salat, algumas acabam esquecendo que não fizeram o outro salat. De onde nós podemos começar a trazer mudança neste sentido, homens e mulheres fazerem um salat, homens na mesquita e as mulheres nas suas casas. أورد الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. الإمام الذهبي conta historial no seu livro Al-Kabair, أن امرأة ماتت, uma mulher perdeu a vida. وغسلوها وكفنوها وأخذوها لدفنها. Deram-lhe banho, colocaram-lhe o seu kafan, sua última vestimenta, e a levaram até o cemitério para enterrá-la, para o procedimento de enterro. Do momento em que a levaram até a sua casa, a sua estadia, que é seu sepulcro, a sua campa, o irmão dela, o mais velho, é quem a colocou no cabr dela. Quando ele a colocava, no seu bolso tinha um pedaço de ouro. E nós sabemos muito bem que o ouro é um dos recursos minerais que nunca perde o seu valor. Até então, o homem colocou a sua irmã, a enterrou com as demais pessoas. Depois ele deixou cair aquele pedaço de ouro no cabr da sua irmã. Quando terminou todo o procedimento, ele não se apercebeu. Quando ele voltou até a sua casa, ele percebeu de que deixou cair aquele pedaço de ouro no cabr da sua irmã. Ele voltou até o cemitério, chegou até a campa da sua irmã e começou a cavar novamente. Quando ele fazia este procedimento, فوجد أن القبر يشتعل, encontrou que o cabr da sua irmã, a campa da sua irmã, estava a ferver. فخاف الرجل وارتعب. O homem ficou com medo, ficou desesperado. تعجب, ficou admirado. Correu até a casa da sua mãe. Quando lá ele chegou, pergunta para sua mãe: Ya Ummah, fa'akhbirini an hali ukhti. Minha mãe, fale-me do comportamento da minha irmã. O que ela fazia que Allah não gostava? A mãe disse: Ya bunayya, da'aha bainaha wa baina rabbiha. Meu filho, deixe tua irmã, Allah sabe melhor da situação dela. Ela já morreu. O homem disse: não. Fa'akhbirini an hali ukhti. Fale-me do comportamento da minha irmã.
فإني وجدت في قبرها يشتعل. Eu encontrei a campa dela ferver. A mãe disse: وأما أختك فما كان لها إلا شيئان. A tua irmã não tinha nada de mal senão dois comportamentos que eram norteativos na vida dela. أولها, a primeira coisa, هي كانت يتأخر عن صلاتها. Ela demorava de fazer o salah. Ela não é que não fazia, mas demorava de fazê-lo. O seu salat. Segundo, كانت تؤذي جيرانها. Ela maltratava sua vizinhança. Com este tutorial, aprendemos nós de que atrasar ao salat ou desleixar o salat é um grande perigo que pode vir comprometer a nossa estadia na nossa sepultura. Minha irmã, minha mãe, minha irmã, esposa, cunhada, irmã, tia, avô, façam o salat no seu devido tempo. Sejam mulheres preservadoras do salat e tenham medo de Allah com relação aos vossos vizinhos. Sheikh, temos várias perguntas no nosso Facebook e o tempo já está mesmo a escassear. Vamos pedir respostas muito breves, que é para conseguirmos atender aqui os nossos internautas. Tomás Adamo diz: Assalamu alaikum, Sheikh. Pergunta: por uma distância e perigosidade nas vias para o masjid, a pessoa realiza o Salat al-Fajr em casa na mesma hora do Jamaat. Qual é o hukmo quanto a isso? Vou aliar a outra pergunta. Gostaria de saber, quem coloca essa no mar, diz que gostaria de saber do Sheikh sobre aquelas pessoas que estão no trabalho e fazem um Salat e depois esperam largar do serviço para ir pagar como Kadwan. Acredito que ele quis dizer não fazem o Salat. Qual é o tratamento deste tipo de atitude? São estas duas questões que vamos adiantar com elas e depois prosseguiremos. A primeira questão é sobre quem faz o Salat em casa, o Salat al-Fajr em casa, devido à distância e o perigo das vias. Se ele tiver certeza de que o bairro onde eu estou a morar ou a via na qual eu trilho a estrada para a mesquita, existem sim pessoas que são malfeitores, não há nenhuma impedição em ele fazê-lo dentro de casa por conta desta situação. E se ele encontrar outro lugar para ele alojar-se, estar, um lugar seguro, ahsan ilayhi, é melhor para ele, mas enquanto este estar nessas condições em que ele tem certeza, não duvida, ele tem certeza de que aqui na zona ou neste caminho existem sim pessoas que poderão fazer mal a mim, não tem nenhum problema em ele fazê-lo em casa. Agora, a segunda questão, por vezes nós temos um trabalho que em algum momento impede a nós de efetuarmos as nossas orações no seu devido tempo. Primeiro, é de pedir a Allah para que conceda um trabalho melhor a este tipo de indivíduo e que Allah venha também sanar as nossas dificuldades mundanas, que venha nos dar uma vida estável. Nesta situação, não há dúvidas de que a pessoa primeiro deve entrar em contato com a empresa na qual ele trabalha ou o seu patrão, primeiro ter uma conversa com ele, de que, e eu tenho dito sempre para as pessoas, é importante nós representarmos-nos na sociedade como muçulmanos e as pessoas conhecerem de que nós somos muçulmanos e respeitarmos os nossos princípios, os valores islâmicos e também respeitar as outras religiões, porque vivemos num país laico, onde quem quer ser curandeiro fica curandeiro, onde quer ser mazula fica mazula. Mas é importante você primeiro falar com o seu patrão, falar com a empresa de que eu sou assim, assim, assim. Se a empresa aceitar, alhamdulillah. Se a empresa dizer não, aí não há dúvidas de que você deve fazer muito dua para lá dar assim um bom trabalho. Mas o meu conselho é, se tiveres uma oportunidade de fazê-lo na sua hora, mesmo que seja ali no seu local de trabalho, faça.
Agora, aquilo de deixar salat acumular e dizer vou pagar. Allahu Alam, fihi maqal, bain al-ulama, há ditos nos ulamás, ومنهم من استدلوا على أن صلاته لا يجوز ومنهم من قال قد يصح صلاته. Alguns dizem o salat pode valer, outros dizem que não pode valer. Mas o meu conselho, faça aí onde você está a trabalhar, se tiver uma oportunidade de fazer. Exato. Sheikh, dentre várias questões que estão no nosso Facebook, porque não conseguiremos responder todas, temos aqui a questão do Bakar na Colenga del Meri. Ele questiona sobre o jejum e pensamos nós que é pertinente, por estarmos ainda no mês do Ramadã, discutir este assunto. Ele manda salam e gostaria de saber se é verdade quando alguém falece com jejum pendente, um parente próximo deverá jejuar para este falecido, de modo a completar o jejum dele dos dias que faltam ou alimentar um necessitado. Igualmente, gostaria de saber o duá de Laylatul Qadr, se deve ser feito levantado com as mãos no céu ou no íntimo, se é suficiente e se apenas é feito nas noites ímpares e de dia não, neste caso nos dias ímpares. E ele diz, faz aqui duá para o Sheikh Sani, diz que Allah o preserve e dê mais conhecimento. Amém. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Se a pessoa que perdeu a vida era muçulmano, praticante do salat, então você como familiar próximo tem duas opções. Primeiro, pode sim jejuar, não tem problema. Essa é a primeira opção. Não consegue fazê-lo, pode dar de comer sim a um pobre. Ambas partes vale. Agora, se ele era muçulmano de nome e não fazia salat, não lhe vai beneficiar nada este falecido. Então, se não lhe vai beneficiar nada porque ele não era praticante do salat, então aprendemos que o salat é importante. Quanto ao duá, a nossa mãe Aisha radiallahu anha, segundo o hadith que consta no Musnad de Imam Ahmad, ela ensinou para nós de que o duá que o profeta ele fazia é Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna ou fa'afu anni. Então este é o duá que nós temos de fazê-lo neste intervalo da última dezena do mês de Ramadã. E quanto à procura do Laylatul Qadr, se é nos dias ímpares ou pares, não há dúvidas de que existem sim hadiths que dizem para nós procurarmos o Laylatul Qadr nos dias ímpares, mas o meu conselho é o seguinte: procure o Laylatul Qadr em todos os dias da última dezena do mês de Ramadã. Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque você não terá dúvida no seu coração nem na sua cabeça de que você perdeu ou alcançou. Você terá certeza de que eu alcancei a noite de Laylatul Qadr. Segundo, os dias em que você fez o salat, a leitura do Corão, o dhikr, você não encontrou a noite de Laylatul Qadr, não é nula. Toda aquela oportunidade, todo aquele esforço que você fez, Allah irá recompensar. E virá recompensar você estando no mês de Ramadã. A recompensa que você ganha é diferente com os outros meses fora do Ramadã. Então, para ter certeza, não duvidar, procure todas as noites que você não terá dúvida que alcançou ou não. Você terá certeza que eu alcancei. Exato. Jazakallah, Sheikh, pela sua participação no nosso programa e por ter esclarecido aqui não só as dúvidas aqui apresentadas pela produção, mas como também dos nossos telespectadores. Que Allah o preserve da melhor forma e aumente o seu conhecimento. Bom, posso deixar últimas considerações? Exato, mas mesmo estamos sem tempo. Tá bom. 30 segundos apenas. Tá bom. Deixando as últimas considerações, estamos dentro do mês de Ramadã. Eu estava a esperar do Iqbal para ele chegar nesse programa, enquanto as pessoas estão a ver. O Amina Sunna al-Mahzura, dentro dos sunnatis, que as pessoas esqueceram-se ou em algum momento não têm conhecimento. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comia a tâmara, deste jeito, quando ele comia a tâmara, quando ele tirava o caroço da tâmara, ele não pegava como ele
pegou na primeira vez para colocar na boca. Ele fazia assim, colocava os 2 dedos aqui, fazia isto e colocava num outro lugar que não tem aquelas tâmaras onde ele está a desfrutar delas. Este é um dos sunnats do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um forte abraço. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E é desta forma que nós encerramos o programa de hoje. Recebemos em estúdio o Sheikh Sani Afonso e falamos aqui sobre o Salah, uma série para estes últimos dias do mês de Ramadã. Lições do Ramadã é o nome desta série e cada dia procuraremos aqui explorar assuntos ligados que podem ser associados ao Ramadã, mas também com o período após o Ramadã. E hoje mesmo falávamos sobre uma vida com o Salah, na ideia de trazer ensinamentos para os nossos telespectadores sobre como continuar apegados ao Salah e outros ibadats, outros adhkars após o mês de Ramadã. Queremos agradecer aos nossos parceiros que fizeram possível este programa, principalmente aqui ao Salão de Eventos Eldorado, localizado no bairro da Muhala, Expansão, na cidade de Nampula, e aos demais que de forma simbólica têm apoiado aqui a equipa do Al-Furqan Moçambique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até breve, inshallah.